que significam os exames de Roma-IR e Roma-Beta? O Roma representa um modelo matemático da homeostase da insulina. Ele é chamado Roma-IR, representando a resistência à insulina, e Roma-Beta representa o grau de secreção de insulina. O Roma original é chamado de Roma-1-IR, que é o método que foi determinado por Robert Tanner. Esse método foi divulgado por David Matthews, certo? E tem essa equação, que usa a glicemia em miligrama por decilitro vezes a insulinemia dividido pelo fator 405. O Roma-Beta, você multiplica por 20 a insulinemia e divide pela glicemia em milimol por litro, menos o fator 3,5. A glicemia em milimol por litro ela é obtida a partir da miligrama por decilitro dividida por 18, certo? Então, esse modelo do Roma 1-IR, ele foi aprimorado pelo grupo do David Matthews para o modelo da calculadora, que vamos ver logo adiante. Stern e colaboradores publicaram na revista Diabetes, em 2005, os valores de referência para o Roma 1-IR. Eles consideraram como resistência à insulina o indivíduo que tem um Roma-IR maior do que 465 ou está numa situação em que o IMC é maior do que 28,9, que é o índice de massa corpórea. Também eles estabeleceram o valor de Roma-IR maior do que 3,6 e ao mesmo tempo o indivíduo ter um índice de massa corpórea maior do que 27,5. Nesse caso também se caracteriza uma resistência à insulina. Para o Roma-Beta, também há na literatura valores de referência. São valores percentuais que variam de 167 a 175, ou seja, a 175. Podemos ver aqui o método da calculadora, que foi desenvolvido pelo grupo de David Matthews. O primeiro autor do trabalho foi o Levy, e eles publicaram na revista Diabetes Care em 1998. Então, nesse site dá para baixar a calculadora. Há muitas vantagens no cálculo do Roma 2-IR, que é mais moderno, tem mais vantagens no cálculo, porque pode ser usada a dosagem do peptídeo C, da insulina por método altamente específico ou por um método mais comum, em que pode vir junto a proinsulina. Então, é possível usar uma dessas opções. Como também há opções que a pessoa pode escolher para usar a glicemia em miligramas por decilitro ou utilizar a glicemia em milimol por litro. Então, é muito fácil o método da calculadora e mais sensível. Então, o Roma-IR é considerado 1 como normal e o Roma-Beta 100%, tá certo? Nesse método do Roma 2-IR. Gelonesi e colaboradores fizeram um estudo sobre a população brasileira, que é uma população formada por várias etnias. Então, eles estabeleceram novos pontos de corte e novos valores de referência para o Roma 1 e para o Roma 2. Então, para o Roma 1, que é o método da equação, o que temos aqui? O ponto de corte é de 2,7. Acima desse valor representa a resistência à insulina. Acima de 2,3 também representa síndrome metabólica. Para o Roma 2, que é o método da calculadora, eles estabeleceram 1,8 como valor de referência. Acima disso, resistência à insulina. Acima de 1,4 também pode ser considerada a síndrome metabólica. A Diana é uma jovem universitária que já vimos em outro vídeo do canal. Ela tem uma dieta saudável e faz atividade física regular, é uma jovem que tem muita saúde. Então vamos ver aqui a situação da Diana. A glicemia dela foi 81 mg por decilitro, considerada normal. A insulina de 5 e o Roma-IR calculado pela equação, que é o Roma 1, deu 1. E o Roma 2, que é o método da calculadora, deu 0,63.
A sensibilidade dela à insulina pelo método da equação, 100%, e pela calculadora, 8,2%. E ela tem uma sensibilidade de 157,6% de insulina. Então, ela não precisa secretar tanta insulina para obter uma glicemia normal, tá certo? Então, nós podemos considerar a Diana como normoglicêmica. Temos aqui o Carlos, tá certo? Então, o Carlos é um indivíduo que tem uma glicemia de 105 mg por decilitro, isso quando é feito em jejum. Nós já vimos em outro vídeo que o Carlos fez um TOTG e deu normal, certo? No teste oral tolerância à glicose. Então, ele tem hiperinsulinismo de acordo com esse exame, porque ele está com 28 de insulina, está muito alta a insulina dele. O Carlos gosta muito de fast food, de comidas rápidas. Ele é um estudante universitário que alega não ter tempo para atividade física, só os domingos que faz um pouco de atividade. Então ele é sedentário. O Roma 1 dele deu 7,26. Então é alto, ele tem resistência à insulina. O Roma 2 deu 3,64. Então os dois, se você olhar aqui os valores de referência para resistência à insulina e síndrome metabólica, ele se classifica, certo? Então, ele é um indivíduo que tem uma glicemia de 105, o teste oral de tolerância à glicose dele não atingiu 140, deu só 135, então nós podemos ver em outro vídeo, mas ele tem uma sensibilidade à insulina muito baixa, 27,5. Então, o que acontece com o Carlos? Para o organismo dele manter essa glicemia em 105 e o TOTG em 135, requer uma secreção muito alta de insulina. Então, o Roma beta dele é 240%, no método e no método da calculadora 171. Então, ele secreta mais insulina para manter essa glicemia em 105 e o TOTG de 135. 135 não caracteriza pré-diabetes. É normal o TOTG, mas é a custa do hiperinsulinismo. Então, ele precisa fazer mudanças no estilo de vida, acompanhado por profissionais, tanto médicos como outros profissionais, como nutricionista e também educador físico. Aqui a situação do João. Quem é o João? O João é um indivíduo de 35 anos, que trabalha na área de informática, fica muitas horas sentado, ele é sedentário, dorme pouco à noite, porque ele fica muito tempo trabalhando também à noite. Ele já tem gordura abdominal, um certo nível de obesidade e ele tem a circunferência abdominal um pouco maior do que o normal. O João fez exames conforme o outro vídeo que nós vimos. A glicemia de jejum dele deu 112 e o TOTG deu 1,65 mg por decilitro. Então, como não atingiu 200 e também está maior ou igual a 140, esse valor de 1,65 caracteriza pré-diabetes, certo? É o que ele tem. O Roma 1 dele deu 6,64 e o Roma 2 3,18. Se você olhar os valores de referência, indica resistência à insulina, tá certo? E até mesmo síndrome metabólica, por esse valor. O Roma beta, dele está também elevado, tanto pelo método da equação, como pelo método da calculadora, que considera 100% esse último método. Então, ele tem o quê? Uma secreção de insulina maior do que ele precisa, porque a sensibilidade dele à insulina é de 31,4%, muito baixa. Tá certo? Então ele precisa secretar muita insulina para manter a glicemia nesse patamar, que não é normal, certo? Mas não é ainda o nível de diabetes. Então ele tem que se cuidar, porque se o pâncreas parar ou diminuir a secreção de insulina, reduzir a secreção de insulina, então o hiperinsulinismo não vai mais compensar essa glicemia e ele pode atingir os níveis de DM, diabetes mellitus. O que o Carlos precisa? De MEV, mudanças no estilo de vida, além de profissionais como endocrinologista, cardiologista, nutrólogo, nutricionista, educador físico. Ele precisa mudar o estilo de vida para fazer atividade física orientada, para parar de fumar, se for o caso, diminuir o uso de bebidas alcoólicas, dormir bem,
ter lazer e uma dieta saudável. São fatores que são necessários. E se ele tiver hipertensão, também fazer o controle da hipertensão. Tudo isso é importante para que ele consiga normalizar a sua glicemia, normalizar a sua insulina e não evoluir para diabetes mellitus. O método da calculadora, você pode baixar nesse site, certo? E colocar os seus dados ou de pessoas que você conhece para você também ter uma noção do Roma 2IR, certo? Assista aos vídeos dos exames de glicose e da hemoglobina glicada, em que esses personagens também aparecem.